Amanhã, sábado, 13 de abril, começa o Brasileirão 2024 e a gente preparou aqui uma tier list do que a gente espera para a competição desse ano. A gente já usou esse modelo aqui para fazer a comparação de elenco de alguns times do ano passado. A gente fez do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo. E agora a gente faz o que a gente espera do Brasileirão. A gente pegou essa tier list que já está pronta aqui, com favorito ao título, briga por Libertadores, Sul-Americana, briga contra o rebaixamento e os favoritos ao rebaixamento. São duas coisas diferentes. Quem é que briga e quem que a gente acha que provavelmente vai cair mesmo. E por ordem alfabética, a gente vai começar aqui pelo Atlético Paranaense. O Atlético, ele é o time brasileiro na temporada que tem o melhor aproveitamento. Eu faço um acompanhamento, inclusive, com o desempenho dos clubes, e o Atlético ele tem o melhor, é 85, segundo melhor, na verdade, né? O melhor é do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é 85,9% de aproveitamento, o Atlético Paranaense é o segundo com 80,7%, um pouquinho melhor só que o Flamengo. O Atlético Paranaense ele acabou de ganhar o campeonato estadual e ele também começou muito bem na Copa Sul-Americana. Duas goleadas aí, de longe o melhor brasileiro na competição até agora. Para o Brasileirão, levando em conta que o Atlético tem ainda aí, a Copa do Brasil e tem a Sul-Americana, o Atlético eu acredito que ele briga ali firme por Libertadores. Ele está na Sul-Americana esse ano, mas eu acredito que ele pode brigar por Libertadores, assim como ele fez nos últimos anos. É um clube bem estruturado, tem uma boa torcida que sempre enche estádio, então dá para acreditar na capacidade do Atlético. O Atlético Goianiense, apesar de ter a melhor campanha, como eu disse, foram 16 vitórias, um empate e 2 derrotas na temporada, eu acredito que ele vai brigar realmente, é um dos favoritos para cair, porque o estadual é muito diferente do resto do Brasileirão. Então, ele ainda está ali com uma boa campanha, mas eu acredito que não vai durar muito tempo no Brasileirão esses números aqui de 85%. O Atlético que acabou de subir, estava na Série B ano passado, tem ali Jair Ventura, mas eu acredito que é um dos favoritos ao rebaixamento. O Atlético Mineiro, que fez um bom campeonato estadual, foi campeão estadual, ele está jogando bem a Libertadores, acho que talvez é o único brasileiro que tenha ganhado as duas partidas também, se eu não me engano. E eu poderia colocar que briga por Libertadores, mas eu acho que o clube ainda tem muito para crescer na mão do Milito, e eu acho que ele vai brigar pelo título do Brasileirão, sim. Eu acredito que 2 ou 3 times estarão ali nessa briga. O Bahia, com a SAF, ele não conseguiu vencer o campeonato estadual, mas com o Rogério Ceni, eu acredito que o Bahia tem uma boa margem de crescimento também e deve brigar pela Copa Sul-Americana. Essa é a minha opinião. O Botafogo eu vejo muita gente colocando como favorito ao título até, mas pelo que apresentou no estadual e nesse começo de Libertadores da América, eu acho muito difícil o Botafogo conseguir brigar lá em cima no topo pelo título. Eu acredito, inclusive, que o Botafogo está entre Sul-Americana e briga por Libertadores. Mas eu vou colocar ele aqui numa briga pela Copa Libertadores também, por enquanto. Vamos ver o que acontece nos próximos dias aí com a chegada do novo treinador, o português. O Corinthians teve um começo muito ruim com o Mano Menezes e foi se acertando com o Antônio Oliveira. Ele não conseguiu se classificar para a segunda fase do Campeonato Paulista. Na Copa Sul-Americana teve um empate fora, depois goleou o Nacional em casa, passou para outra fase também da Copa do Brasil. Eu acho que o Corinthians está também nessa briga de Sul-Americana e Libertadores. Eu acredito, inclusive, que o Corinthians está um pouco melhor que o Botafogo. Por isso eu vou colocar aqui. Ele ainda está um pouco atrás do Atlético Paranaense, mas eu acredito que ele está melhor que o próprio Botafogo. Vamos agora para o Criciúma que subiu também esse ano para a primeira divisão, por conta de toda a estrutura, não pelo que apresentou no ano até agora, porque o Criciúma ele tem 68% de aproveitamento, foi campeão estadual. Eu acho que ele briga contra o rebaixamento. Não acredito que ele é favorito ao rebaixamento, mas está ali entre os times que vão brigar duramente para não cair esse ano. O Cruzeiro, que foi finalista do Campeonato Mineiro, e que levou empate depois de estar vencendo por 3-0 o Aliança da Colômbia, eu acho que ele briga também contra o rebaixamento. Não acredito na força desse time do Cruzeiro,
que está sem técnico no momento também. Então, já é mais um motivo para a gente ter dúvida sobre o Cruzeiro, mas eu acho que ele está à frente do Criciúma nessa briga. Cuiabá também é um dos poucos, na verdade, só o Cuiabá e o Flamengo não perderam na temporada, mas também acredito que o Cuiabá pegou um estadual que ele é muito diferente do nível dos outros times. É o único time ali que consegue ter um bom desempenho. Não acho que o Cuiabá é aquele azarão que era dos últimos anos, pelo contrário, vem ganhando força a cada ano. Na Copa Sul-Americana está mostrando também que tem força internacional, mas eu acredito ainda assim que o campeonato do Cuiabá é contra o rebaixamento, inclusive está um pouco, para mim, está um pouco à frente do Cruzeiro nessa briga. O Flamengo não tem como colocar outro lugar senão na disputa pelo título. Acho que o Flamengo é mais favorito, inclusive, que o Atlético Mineiro na disputa do título Brasileirão. A gente sabe que tem o campeonato da Copa Libertadores, tem a Copa do Brasil, tem tudo isso pelo caminho, mas o Tite está fazendo um trabalho incrível no Flamengo. O Tite ele fez 17 jogos, foram 12 vitórias e 5 empates. O Flamengo só sofreu 2 gols até agora. Dos 17 jogos foram 17, dos 17 jogos foram 15 sem sofrer gols. Então o Tite montou aquela defesa forte, monta um ataque também muito bom. A média de gols do Flamengo é de 1,88. Então eu acho que o Flamengo é sim um dos candidatos ao título do Brasileirão desse ano. O Fluminense, eu acredito que ele não tem elenco para brigar com Atlético e Flamengo lá em cima pelo título, mas ele briga fortemente por Libertadores, inclusive na frente aqui do Atlético Mineiro, Corinthians e Botafogo. Acredito que tem um elenco melhor, um treinador que já está há muito tempo no clube, que já conhece as peças, e apesar de ser um elenco um pouco envelhecido, eu acredito que o Fluminense briga sim por Libertadores da América. O Fortaleza caiu muito dos últimos 2 anos. O Vojvoda não conseguiu fazer esse time jogar ainda na temporada. O Fortaleza tem um dos 4 piores aproveitamentos de pontos dos clubes da Série A em 2024. Sei que tem a Copa do Nordeste, sei que tem o Cearense, que perdeu, inclusive, e tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana, mas eu acho que o Fortaleza esse ano ele briga por Sul-Americana e acredito que é um elenco melhor que o do Bahia. O Grêmio campeão estadual também, mas muito mal na Libertadores. A gente não sabe muito o que esperar do Grêmio no Brasileirão por conta dessa gangorra, né? O Gaúcho é um campeonato forte também, tem o Juventude que está na Série A, tem o Inter, mas esse começo ruim na Libertadores deixa a gente com o pé atrás. O desempenho é de 63% na temporada, é um pouco superior só ao Vasco e Cruzeiro e abaixo do Botafogo, por exemplo. Mas eu acho que o Grêmio ele briga por Libertadores também, ainda ali à frente do Atlético, atrás só do Fluminense. O Internacional nos últimos jogos ele foi uma decepção para mim, porque eu esperava muito mais do Inter pelo que vinha apresentando no começo da temporada. Não ter chegado à final do estadual foi um baque muito grande, e ter empatado sem gols contra o time da Bolívia nesse começo de Libertadores foi muito ruim. Libertadores não, né? De Copa Sul-Americana foi muito ruim. É um desempenho bem preocupante, inclusive, do Internacional nos últimos jogos, mas ainda assim eu acho que eu colocaria, pelo desempenho no começo do ano, que o Inter brigaria pelo título, mas pelo que caiu, eu acho que o Inter tá ali brigando por Libertadores, tá entre o Fluminense e o Grêmio para mim. Juventude é um daqueles casos que para mim vai até a última rodada ali lutar para não cair. Assim como o Criciúma, que eu coloquei um pouco para cima, e o Atlético Goianiense. Eu acho que o Juventude, que inclusive tem o pior desempenho do ano entre os 20 clubes, 46% na verdade de aproveitamento. Juventude perdeu 5 e ganhou 6 dos 18 jogos que fez. Então, eu acho que o Juventude é um grande candidato a voltar para a Série B. Voltou ano passado e agora, entre os 4 do ano passado que subiram, e acho que agora não tem muito para onde correr, vai também lutar para não cair. O Palmeiras é um dos 3 ali que eu acredito que pode brigar pelo título. Acredito que o elenco do Palmeiras ele é melhor que o do Atlético, tá ali empatado com o do Flamengo, mas eu acho que vai ser muito difícil para o time do Abel conseguir o tricampeonato,
principalmente por conta do que o Flamengo vem apresentando esse ano. Então vai ser uma briga muito boa entre os três e principalmente, de novo, entre Flamengo e Palmeiras, né? Aquilo que a gente falava que era a espanholização do futebol brasileiro realmente está acontecendo. São os times que estão ali a serem batidos nos últimos anos e, de novo, vai começar o campeonato como favorito. Se fugir desses três, vai ser uma surpresa se não ficar entre Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro o título desse ano. Red Bull Bragantino, que nos últimos anos vem fazendo ótimas temporadas, bom desempenho, mas esse ano está muito ruim, não conseguiu passar da semifinal do Paulista, o que não é nenhum demérito, já que pegou o Santos, jogando como visitante, mas começou muito mal também, sendo eliminado da fase pré-Libertadores, das primeiras fases, perdeu para o Botafogo. O Red Bull também está jogando agora a Sul-Americana, mas o desempenho do ano também ele é bem mediano. Ele é igual ao do Corinthians, 50% de aproveitamento. São os dois atrás do Juventude, são os piores da temporada de 2024. Então eu acho que o Red Bull briga por Sul-Americana, mas ele ainda é um pouco melhor por conta de toda a estrutura do que o Fortaleza e o Bahia. Tá acabando aqui, a gente está chegando agora no São Paulo. O São Paulo, que já foi campeão esse ano, ganhou a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. São Paulo, que também foi eliminado do Campeonato Paulista nas quartas de final. O São Paulo, que na Libertadores começou perdendo fora de casa e em casa ganhou depois de muito sufoco, ali amassando o tempo inteiro o Cobresal do Chile. Mas o desempenho caiu muito depois que o Dorival saiu e chegou o Carpini. É natural, o Dorival já conhecia o elenco, trabalhou durante muito tempo ali com o time de São Paulo. Acho até que seria um dos favoritos esse ano se o Dorival tivesse ficado, mas o Dorival foi para a seleção. Mas eu acho que o São Paulo, ele poderia brigar pelo título se tivesse o Dorival, mas sem o Dorival eu acredito que o São Paulo briga ali com o Fluminense, Inter, Grêmio, Atlético, Botafogo e Corinthians por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Inclusive por conta de todo o elenco, o São Paulo, para mim, ele tá ali ainda à frente do Internacional. Agora o Vasco que nos últimos anos ele tá numa gangorra de sobe e desce, ele não conseguiu chegar nas finais também do Campeonato Carioca, tá passando um sufoco ali nessa temporada de novo, apesar do desempenho de 60%, perdeu só 2, mas empatou muito. Então ainda tem uma desconfiança com o Vasco. Acho que o Vasco também briga contra o rebaixamento, mas uma condição melhor, por exemplo, que Cuiabá, Cruzeiro e Criciúma. E para terminar, o Vitória, que veio da Série B, veio muito bem da Série B, ganhou o campeonato estadual. Eu estou muito curioso para saber o que o Vitória pode entregar. E eu poderia colocar ele também numa briga contra o rebaixamento, por ter vindo da Série B, como todos os outros, né? Como o Atlético, como o Juventude, como o Criciúma. Mas eu vou colocar o Vitória ali do lado do Bahia, brigando por uma vaga na Sul-Americana, porque está apresentando futebol convincente até agora. Tem alguns jogadores que contratou que são veteranos e está ali com quase 70% de aproveitamento. Então eu acho que o Vitória pode ser um desses que vai surpreender. Então, finalizando o nosso vídeo, a gente terminou assim: favoritos ao título: Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Brigando por Libertadores, nessa ordem, né? Brigando por Libertadores: Fluminense, São Paulo, Inter, Grêmio, Atlético Paranaense, Corinthians e Botafogo. Sul-Americana: Bragantino, Fortaleza, Bahia e Vitória. Brigando contra o rebaixamento: Vasco, Cuiabá, Cruzeiro e Criciúma. E para mim, os dois que já são praticamente começando o campeonato, que vão brigar muito para não cair, são Juventude e Atlético Goianiense. Se a gente considerar que 4 caem, nessa ordem que a gente colocou aqui, ficaria Atlético Goianiense, Juventude, Criciúma e Cruzeiro, com o Cuiabá e o Vasco se safando. Mas e aí? O que vocês pensam? Vocês concordam? Acham que não? Acham que dá para mudar um pouco essa nossa tabela aí que a gente deixou? Ou não? Vocês acham que é mais ou menos isso aí que vai acontecer mesmo? Os favoritos são esses? Comenta aqui, não deixe de curtir também o vídeo, se inscrever no nosso canal.